Imagine um complexo de aproximadamente 158 mil metros quadrados. 12 estúdios de gravação, 6 estúdios de som, oficinas para construção de cenários, estúdios de fotografia, centenas de apartamentos, refeitórios, academia, clínica médica, centro de visitantes e estacionamento subterrâneo. Agora, imagine que essa estrutura esteja sendo construída em uma propriedade de 1 milhão de metros quadrados, adquirida por 11,5 milhões de dólares. E tem mais. Grande parte dessa construção está sendo realizada por voluntários religiosos não remunerados. Estamos falando aqui do novo complexo de produção de mídia digital das Testemunhas de Jeová, localizado aproximadamente a 3 quilômetros ali da sede mundial da organização em Warwick, no endereço 155 Sterling Mine Road, na cidade de Ramapo, Nova York. O nome oficial desse projeto das Testemunhas de Jeová é o Sterling Mine Road Audio-Video Production Center, centro de produção de áudio e vídeo da Sterling Mine Road. Mas o que está sendo construído ali vai muito além de um simples estúdio. É praticamente uma cidade dedicada à produção de mídia que rivaliza ali diretamente com os estúdios de gravação de Hollywood. E hoje eu vou mostrar detalhes desse projeto para vocês. Quanto que ele ocupa ali a área, o que será construído, quem está trabalhando nele, como funciona o modelo de mão de obra, o porquê que a organização das Testemunhas de Jeová estão investindo tanto em vídeo, em mídias digitais, a questão ali da isenção dos impostos, que se dá igual à compra e aquisição do data center, afeta diretamente a comunidade local. Os impactos ambientais ali e, principalmente, o que esse projeto revela sobre a transformação digital da sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados das Testemunhas de Jeová. Esse complexo, ele fica na região de Ramapo, no estado de Nova York, fica ali bem próximo à sede mundial das Testemunhas de Jeová em Warwick. Essa propriedade de Ramapo, possui aproximadamente 1 milhão de metros quadrados. Essa área foi adquirida ali pela organização no ano de 2009 pelo valor de 11,5 milhões de dólares. E durante alguns anos, o projeto permaneceu em desenvolvimento até ser anunciado publicamente. Esse projeto foi anunciado publicamente na reunião anual de 2019 e depois disso começaram ali os processos de análise ambiental e aprovação. Em maio de 2021, foi publicada a Declaração Preliminar de Impacto Ambiental. Em setembro de 2022, a Declaração Final de Impacto Ambiental finalmente foi aceita pelo governo ali da região. Em novembro de 2022, o Conselho Municipal de Ramapo aprovou uma alteração de zoneamento, que criava ali um novo distrito de uso misto. E, finalmente, na data de 28 de junho de 2023, o Conselho de Planejamento de Ramapo concedeu a aprovação condicional do projeto por unanimidade. Em 6 de novembro de 2024, veio a aprovação final e a construção principal foi autorizada e começaram ali os trabalhos mais pesados na localidade. Esse projeto, ele prevê aproximadamente 158 mil metros quadrados. É uma estrutura ultra gigantesca. E não estamos falando somente de um prédio não, tá? Ali vai ter um complexo. Ele é um complexo formado por diversas áreas diferentes. Uma das partes mais interessantes que, pesquisando aqui, eu achei, é o centro de mídia. Esse centro de mídia, ele vai ter aproximadamente 11.150 metros quadrados. É equivalente a um campo e meio de futebol do padrão da FIFA. Ou seja, um campo de futebol mais meio campo de futebol ali do padrão FIFA, que eles têm aproximadamente 7.410 metros quadrados. Ou corresponde também, esses 11.150 metros quadrados, corresponde a 26 quadras de basquete oficiais da NBA juntas. E ele foi planejado como um estúdio completo de produção de mídia, com tudo em um lugar só. Vão ser o quê? 12 estúdios de gravação e 6 estúdios de som. Além desses 12 estúdios de gravação e 6 estúdios de som, terá também oficinas para construção de cenários,
estúdios de fotografia, espaço para figurino, áreas de adereços, salas de pós-produção, escritórios administrativos, espaços para equipes editoriais e criativas. Ou seja, a organização da Testemunha de Jeová está criando uma estrutura completa para produzir conteúdo audiovisual. Então, não é apenas um local para gravar algumas palestras ali, né? Alguns vídeos, alguns filmes. Não. Essa é uma infraestrutura profissional de produção. Durante grande parte da história, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados das Testemunhas de Jeová foi conhecida principalmente pelo quê? Pelas suas publicações. A Sentinela, Despertai, livros, brochuras, tratados e tudo impresso. Então, a organização ela possuía grandes gráficas de impressão espalhadas pelo mundo. Mas isso mudou radicalmente, porque hoje a organização está cada vez mais voltada para vídeos, para músicas, transmissões, filmes, documentários, dramatizações, enfim, está naquele mundo de conteúdo digital. E essa transformação começou a ficar ali especialmente evidente depois do lançamento do JW Broadcasting, que ocorreu no ano de 2014. A organização ela passou de uma estrutura historicamente centrada na impressão para uma estrutura cada vez mais centrada na produção digital audiovisual. Hoje existe ali transmissão mensal, os vídeos musicais, os documentários, os conteúdos do congresso, as dramatizações bíblicas, séries animadas, os conteúdos para criança, os vídeos educativos, as produções para o site jw.org, também os conteúdos que são produzidos para o aplicativo JW Library. E tem um detalhe bem importante aqui. Esse conteúdo ele precisa ser produzido em mais de 200 idiomas. Então, o Amapou vem aparecendo como uma infraestrutura física dessa nova estratégia da organização. Mas esse complexo ele não vai ser apenas um estúdio. Ele será uma enorme área residencial. Vai conter nesse complexo 10 edifícios residenciais. Ao todo serão 645 unidades de apartamentos. A capacidade dessas unidades será de até 1.240 adultos. Essas pessoas que vão viver ali em Amapou, elas precisam estar sob o que a organização chama de voto de obediência e pobreza. Tem um documento, que é um voto feito, onde elas têm que assinar, de obediência e pobreza. E a maioria das unidades ali, ela terá ocupação dupla, será para um casal. Algumas vão ter ocupação ali individual, lembrando que não podem ter filhos, tá? É só o casal ou o indivíduo solteiro ali, solteiro ou solteira. Também estão previstas ali, para essa área residencial, as áreas de alimentação, os salões ali para assembleias, para recreação e as academias também. E haverá também uma clínica médica. Também, próximo ali a essa área residencial, vai ser construída a garagem, né, residencial, que vai ter aproximadamente 8.880 metros quadrados, com a capacidade de 367 veículos. Essa garagem ela foi a primeira estrutura permanente do projeto a ser construída. A fundação dela começou a ser feita, a ser concretada ali na data de 21 de novembro de 2025. O projeto de Amapou também inclui um centro de visitantes. Esse centro de visitantes vai ter aproximadamente 10.970 metros quadrados. O espaço deverá receber convidados previamente registrados ali e terá exposições relacionadas à Bíblia e às atividades da Testemunha de Jeová. Também está prevista uma trilha pública para caminhada, tá? Ali para o público, para toda a comunidade de fora, que não é Testemunha de Jeová, tá? É já para a comunidade, para a região, para o bairro ali. Então vai ter essa trilha pública para caminhada ao longo do antigo corredor ferroviário de Sterling Mine. Esse antigo corredor é um leito ferroviário histórico ali da localidade, da região. Esse corredor era utilizado no século XIX para escoar o minério que era extraído das ricas jazidas de ferro da região em direção às malhas, principalmente de transporte. Então, como parte do plano de preservação histórica e impacto comunitário ali, esse antigo caminho está sendo revitalizado e transformado em uma trilha, uma pista de caminhada, por assim dizer, uma trilha linear para caminhada de uso público. No início de 2025, começaram ali os principais trabalhos no local. E um dos números que chama muito mais atenção é o quê? Mais de 133.800 metros cúbicos de material foram escavados, incluindo areia, pedras rochosas gigantescas ali.
E em novembro de 2025 vieram as principais fundações permanentes do local. Já em dezembro de 2025 começaram as fundações do primeiro dos 10 edifícios residenciais que terá ali. Em janeiro de 2026, esse ano, foi realizado ali no próprio local o primeiro estudo de A Sentinela. Aproximadamente foram 300 pessoas que participaram. Ou seja, aqui o complexo ele já começou a funcionar não apenas como um canteiro de obras, né? Como uma obra de construção ali, mas já como um espaço de vida e de atividade religiosa das Testemunhas de Jeová como normal. Agora vamos entender um pouco quem está realizando essa construção, quem está fazendo essa construção. Grande parte aqui da força de trabalho é formada por voluntários religiosos não remunerados. São membros da Worldwide Order of Special Full-Time Servants of Jehovah's Witnesses. Traduzindo para o português, são membros da Ordem Mundial dos Servos Especiais de Tempo Integral das Testemunhas de Jeová. Esses trabalhadores, eles precisam, eles devem viver sob um voto de obediência e pobreza, ao qual eles assinam para entrar. Eles não recebem salário convencional, não recebem aposentadoria pelo trabalho, eles não recebem, por exemplo, uma contribuição, como aqui no Brasil, a contribuição da Previdência Social, eles não recebem isso. Eles não recebem seguro-desemprego, por exemplo, como empregados comuns. Em troca desse trabalho de tempo integral ali, eles recebem a moradia, as refeições e uma ajuda mensal, por mês, no valor em torno de $150 por mês. E segundo algumas atualizações, em torno de 150 trabalhadores estão ali na sua idade de 18 e 25 anos. Então são jovens, né? Muito jovens mesmo. E a organização, ela vem apresentando esse trabalho como sendo uma oportunidade de servir a Jeová. Esses jovens testemunhas de Jeová, eles poderiam o quê? Estar estudando, estar construindo sua carreira, guardando dinheiro para o futuro. Mas, em vez disso, eles estão doando anos do seu trabalho mais produtivo para uma organização religiosa que nunca vai remunerá-los por isso. Nunca mesmo. Mas tem uma questão econômica que merece a nossa séria avaliação. Então, imagine um projeto de aproximadamente 158 mil metros quadrados, que tem dezenas de estruturas, estúdios, instalações residenciais, infraestrutura subterrânea, escavação, fundações, sistemas elétricos, sistema de climatização, instalações de produção audiovisual. Se um projeto dessa dimensão ele fosse construído utilizando a mão de obra sindicalizada, remunerada, terceirizada ali por outras empresas, o custo trabalhista seria enorme, extremamente enorme. Ele, com certeza, passaria a 1 bilhão, dependendo ali dos custos considerados. 1 bilhão de dólares. Só que a torre de vigia, ela utiliza o quê? Trabalho voluntário religioso não remunerado. E é justamente esse modelo que permite reduzir drasticamente os custos trabalhistas. A organização ela evita arcar com esse custo trabalhista e ainda assim o resultado final, o prédio, a infraestrutura, o valor do ativo da obra depois como um todo, pertence ao quê? Somente à organização das Testemunhas de Jeová. E pertencendo à organização das Testemunhas de Jeová, ela é totalmente isenta de impostos. Agora eu pergunto, isso é legal? Sim. Nos Estados Unidos, esses trabalhadores eles são classificados como voluntários religiosos e não como empregados. Então, não viola as leis trabalhistas ali nos Estados Unidos. Mas para mim, pessoalmente, isso é escravidão moderna disfarçada de oportunidade de servir a Jeová. A organização das Testemunhas de Jeová já utilizam voluntários em grandes projetos já há décadas. A própria construção ali da sede mundial em Warwick, ela seguiu esse modelo, né? A organização apresenta esse projeto como sendo uma experiência de fé em Jeová, uma união e serviço também. Agora, o que acontece com uma pessoa que passa muitos anos trabalhando de forma voluntária para a organização das Testemunhas de Jeová e depois deixa a religião, depois sai de lá? Ela sai o quê? Sem economias, sem aposentadoria, sem um histórico profissional, sem contribuições previdenciárias, sem principalmente uma experiência formal reconhecida em alguma área. E isso se torna especialmente relevante quando falamos dos jovens.
A sede mundial em Warwick, por exemplo, ela foi construída ali entre 2013 e 2016, né? Também com a participação ampla dos voluntários. Só que tem um ponto interessante aqui. Depois da conclusão de Warwick, a organização das Testemunhas de Jeová fez um corte grande de pessoal ali nas instalações de Betel. Muitos membros de Betel que foram dispensados ali na ocasião eram idosos com décadas de serviço não remunerado. Eles dedicaram a sua juventude inteira para a organização ali, estando em Betel. E eles simplesmente foram dispensados, não remunerados, sem nada. A organização pode construir ali grandes instalações utilizando voluntários não remunerados durante anos. Porém, quando a necessidade de determinado trabalhador termina, esse trabalhador precisa lidar com a sua própria vida fora daquele sistema. É como se a organização olhasse para aqueles irmãos, aqueles membros ali, e falasse: se vira, não precisamos mais de você. Agora, quanto é o custo mais ou menos desse complexo, né? Alguns dados que temos é que essa propriedade de Wamapo, quando ela foi adquirida, foi no valor de 11,5 milhões de dólares. Não foi divulgada totalmente ali publicamente, né, uma estimativa completa do custo total dessa construção. Mas a aquisição desse terreno está em torno de 11,5 milhões de dólares na época. Porém, a organização não disponibiliza ali um orçamento público detalhado dessa construção. Não existem demonstrações financeiras disponíveis para os membros que fazem os donativos voluntários ali para a obra mundial. Eles não têm como saber quanto dessas suas contribuições está financiando de forma específica esse projeto de Wamapo. Quanto do dinheiro doado pelos membros está sendo destinado para lá? Quanto vai para a produção audiovisual? Quanto vai para a construção? Quanto vai para a manutenção? Quanto vai para outras propriedades? Sem essas demonstrações financeiras públicas detalhadas, não é possível respondermos a essas perguntas com precisão. E é bem interessante que uma organização que pede e às vezes exige uma grande transparência pessoal dos seus membros, ela não oferece o mesmo nível de transparência sobre como usa o seu dinheiro que os próprios membros doam. Todo esse complexo, ele será integralmente isento de impostos. O porta-voz da organização, Jarrod Lopes, afirmou que a finalidade do complexo é estritamente religiosa e, por isso, a instalação é isenta totalmente de impostos. Ele também disse que a região vai se beneficiar de forma indireta, vai se beneficiar indiretamente, através de quê? Da compra de bens e serviços de fornecedores locais. Só que, antes desse projeto, esse mesmo terreno ele tinha um outro destino planejado, uma comunidade residencial chamada Projeto Lorterdam. Esse projeto ele iria gerar uma receita significativa de impostos sobre a propriedade ali no local. E esse dinheiro do imposto desse projeto, ele iria para a prefeitura e para as escolas locais. Igual ali na aquisição do data center, né? Que o data center gerava ali o valor para a prefeitura e para as escolas, porém, com a aquisição da Organização das Testemunhas de Jeová, ficou isento. A prefeitura e as escolas ficaram literalmente na mão. Então, com o Wamapo, essa receita será zerada indefinidamente. Agora vamos falar do meio ambiente? Aquele terreno ali de Wamapo, ele era densamente arborizado. Ele possuía áreas úmidas, afloramentos de granito e um habitat de vida selvagem, como ursos, por exemplo, ali na região. Essa construção exigiu a remoção dessas árvores, a detonação das rochas e uma escavação em grande escala. Mas a organização apresentou as medidas de sustentabilidade do local, né? Entre elas, vão ser criados o aquecimento geotérmico, terá energia solar, os veículos ali serão elétricos e a organização fará todo um novo paisagismo da região. Esse paisagismo prevê o quê? A replantação de 9.467 novas árvores e 26.544 novos arbustos. Portanto, a gente observa aqui que tem uma tentativa de compensação ambiental, embora o projeto ele causou um impacto significativo ali no ambiente durante a sua implantação. Então, o que o Wamapo realmente representa? De um lado, uma organização que ensina há mais de 40 anos sobre a proximidade do Armagedon
que o fim está próximo, está construindo uma instalação pensada para durar décadas. E, de outro lado, membros incentivados a viver com simplicidade, enquanto a instituição acumula centenas de milhões de dólares em ativos imobiliários totalmente isentos de impostos. E por trás de tudo isso, uma legião de jovens voluntários, muitos ainda no início da sua vida adulta, trocando anos de trabalho não remunerado por um projeto que nunca vai gerar renda. Um projeto que nunca vai gerar aposentadoria. E um projeto que sequer vai gerar um histórico profissional para eles. O Amaple deve ficar pronto aqui em torno de 2028, 2029. Quando isso acontecer, a torre de vigia ela terá literalmente um dos estúdios de produção mais sofisticados do mundo religioso, no patamar dos estúdios de Hollywood, literalmente falando. E eu vou deixar aqui, gente, algumas reflexões. Uma organização que durante décadas falou sobre a proximidade do Armagedon com tanta urgência, ela está construindo uma infraestrutura planejada para funcionar por décadas. Uma organização que incentiva uma vida simples está construindo um complexo gigantesco com centenas de residências e infraestrutura completa, até com clínica médica. Uma organização que não paga salários aos voluntários, utiliza uma força de trabalho altamente qualificada para construir um patrimônio de enorme valor. Uma organização que exige contribuição dos seus membros, não apresenta publicamente um orçamento transparente e detalhado de todas as suas construções e principalmente de Amaple. Uma organização historicamente conhecida pela impressão, está investindo fortemente em produção audiovisual. O que acontecerá com esse modelo daqui a 10, 20 ou 30 anos? Onde fica a urgência do Armagedon nessas construções, nesses investimentos? Como ficam os membros que dedicaram principalmente a sua juventude e não tem algum histórico de trabalho, muitos ficam perdidos, sem saber o que fazer, para onde ir, quando eles simplesmente cortam o pessoal e mandam eles embora. Eu vou deixar essas questões para reflexão. Então, o resumo aqui é que, no projeto de Amaple, provavelmente ele vai ser concluído ali em 2028, 2029. Quando ele for concluído, teremos o quê? Aproximadamente 645 unidades residenciais, 1.240 moradores ali, né, que vai comportar, 12 estúdios de gravação, 6 estúdios de som, centro de mídia, que é o centro principal, terá oficinas, estúdios fotográficos, centro de visitantes, clínicas, instalações esportivas, refeitórios, garagem para ali 367 veículos, tudo isso formando um grande campus religioso voltado principalmente para a produção de mídia digital. Então, quando você ouvir falar em Amaple, não pense apenas em mais um prédio das Testemunhas de Jeová, não. Estamos falando aqui de uma transformação histórica. A Organização das Testemunhas de Jeová, que durante séculos foi conhecida por suas impressoras, ela está construindo uma estrutura voltada para o futuro digital. Um complexo gigantesco, com grande participação de mão de obra voluntária não remunerada, adquirida no valor de 11,5 milhões de dólares e classificada como isento de impostos por ter única e exclusivamente finalidade religiosa. A questão que entra é entendermos o porquê que uma organização religiosa está investindo tanto em produção audiovisual, praticamente competindo com Hollywood. De onde é que vêm esses recursos? Será que realmente é só dos donativos voluntários enviados? Será que é somente dos donativos voluntários ou tem mais? Quanto realmente está sendo gasto aqui? Quanto vale a mão de obra voluntária utilizada se eles fossem pagar? Como esse patrimônio vai ser utilizado no futuro? E principalmente, o que o Amaple nos revela sobre o futuro das Testemunhas de Jeová? Aqui, gente, como sempre eu digo nos meus vídeos, eu não quero que vocês simplesmente acreditem totalmente em mim. Eu deixei todos os links aqui, tá, na descrição do vídeo, todos os links das pesquisas que estavam disponíveis, as fontes. Então pesquisem, comparem,
Vejam essas fontes, porque quando colocamos os números, os documentos, os acontecimentos ali lado a lado, comparando um com o outro, nós conseguimos enxergar uma história bem maior por trás acontecendo. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário ali. O que você acha? Você acha que o Amapô representa apenas uma expansão ali das atividades religiosas das Testemunhas de Jeová? Ou é uma verdadeira transformação da torre de vigia de Bíblias e Tratados em uma organização de mídia digital? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.